Olá pessoal do canal Saúde Mental e Afetos, é muito bom estarmos aqui para uma conversa, um diálogo sobre temas relevantes sobre os afetos humanos e suas implicações para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso cotidiano. Hoje eu gostaria de levantar dois pontos. Um primeiro ponto refere-se às considerações que o grande historiador israelense Yuval Harari apresenta no seu livro Homo Deus. Aqui está Homo Deus de Harari. E esse livro foi publicado no Brasil em 2016 e originalmente foi escrito em 2015. E neste livro, Harari apresenta considerações relevantes sobre a condição humana, sobre a nossa civilização. E ele começa dizendo que o homem sempre esteve muito atento à fome, às pestes e às guerras. Essa preocupação, esse grande tripé, fome, guerras e pestes, acompanhou a humanidade. E que nesses primeiros anos do terceiro milênio do século XXI, segundo ele, parece que essa preocupação tinha sido reduzida, porque de certa forma as questões fome, guerra e pestes, doenças, enfim, epidemias, teriam sido controladas ou dominadas ou enfrentadas em grande parte pela humanidade. O fato é que a visão otimista de Harari, no sentido de que o homem poderia passar a se ocupar de outras questões e abandonar esse grande tripé, parece que não se efetivou. Claro que em 2021 nós tivemos e ainda temos a epidemia de Covid e temos também a guerra agora que acontece após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então nós temos ali um problema que se arrasta com muita gravidade. Ao lado disso, a desigualdade e as questões sociais e econômicas no planeta permanecem e uma parte da humanidade não tem uma alimentação consistente, não há segurança alimentar para uma boa parte da população. Claro que esses três aspectos, as doenças infecto-contagiosas, endemias, epidemias, pandemias, a questão da alimentação, a qualidade da alimentação e a regularidade da alimentação nos preocupam. E ao lado disso, a questão da barbárie, a questão da estupidez, a questão da violência, que jamais pode ser naturalizada ou aceita com dar as costas para essa problemática. Então, esse é um grande ponto, não é? Essas questões estão longe de serem resolvidas, embora, em princípio, a gente pode considerar que há progressos civilizatórios no sentido do seu enfrentamento. Agora, uma questão muito preocupante aqui na nossa realidade brasileira tem sido a violência, e um aspecto da violência que tem crescido nos últimos anos é a violência contra as escolas, contra a educação, contra a formação e desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes, ou estudantes mesmo, de vários níveis universitários. O que eu quero dizer para vocês hoje, basicamente, é o seguinte, que quando eu fui fazer minha dissertação de mestrado, eu encontrei na biblioteca da USP um texto da Revista Britânica de Edições. Naquela ocasião, a Revista Britânica de Edições, Editions, completava 100 anos. E apresentava um estudo comparando os problemas disciplinares das escolas americanas em 1940 e em 1980. 40 anos depois, o estudo foi refeito. Então, inicialmente foi feito no momento da guerra, Segunda Grande Guerra Mundial, e esse estudo foi refeito 40 anos depois.
E basicamente o que é que dizia esse estudo? Que em 1940 os principais problemas das escolas americanas de ensino fundamental e médio sobre a violência ou sobre a disciplina dos estudantes referia-se a problemas como andar na fila, estar uniformizado, jogar papel um no outro, mascar chicletes e por aí afora. Quando essa pesquisa foi refeita, 40 anos depois, 1980, o que se encontrou como problemas disciplinares? Era problema de abuso de drogas, abuso de álcool, brigas e violência entre as pessoas, agressões sexuais e por aí afora. Muito bem. Agora, no nosso país, esse problema, digamos assim, da violência nas escolas, com mais gravidade, com ataques específicos, com mortes, com a estudantes, a funcionários e a professores, esse é um problema mais recente, é um problema principalmente da última década, e é um problema que tem se difundido entre nós. De certo modo, temos aí um espelhamento de uma questão norte-americana que acaba por acontecer entre nós. Uma importação, digamos, de um modelo, de um jeito de expressar a violência com extrema crueldade em um local onde as pessoas deveriam ter condições de desenvolvimento, de perspectivas para enfrentar esses três grandes problemas que eu acabei de colocar, que é a questão da inconsistência alimentar ou da fome, o problema das doenças, principalmente das doenças infecto-contagiosas, e a grande questão da paz e da guerra. Bom, isso posto, vale a pena refletirmos sobre o ambiente que nós queremos proporcionar para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Qual é a nossa proposta enquanto sociedade, enquanto cultura, para a formação da nova geração? Que tipo de cuidado deve ser estendido aos jovens e adolescentes de todas as classes sociais, considerando a importância do ambiente escolar enquanto um ambiente a ser respeitado, a ser cultivado, a ser valorizado como o encontro dos melhores recursos civilizatórios e culturais. É assim que nós devemos olhar para a escola, e não apenas como um local onde as pessoas vão aprender a ler, escrever, a ter conhecimentos de história, geografia e por aí vai, e formação científica. Mais importante do que isso, sem dúvida, é que a escola seja um lugar de descobertas vocacionais, um local de desenvolvimento de relações, de cordialidade, de relações de respeito, de relações onde a sociedade esteja mobilizada para ofertar e garantir o que há de melhor. Eu digo sempre que a escola deve ser o local privilegiado de qualquer cultura, de qualquer sociedade. Na escola, de fato, nós precisamos ter uma estrutura voltada para o ensino, mas principalmente para relações promotoras de saúde e de vida. E bem, isso é possível? Claro que isso é possível, desde que nós possamos entender que a primeira socialização de fato é na família, ninguém pode abrir mão dessa condição, mas há um segundo espaço fundamental para o desenvolvimento humano, uma segunda grande oportunidade para o desenvolvimento humano e para a ampliação das relações com a cultura, com a sociedade. E esse local privilegiado é a escola. Supostamente a escola tem na sua formação a mediação dos adultos ou de pessoas mais amadurecidas que devem estar engajadas nessa cultura de desenvolvimento de ética, de desenvolvimento de sociabilidade, de desenvolvimento de afetos.
Claro que os afetos carregados de ódio, de hostilidade, de ressentimento, eles estão em nós, estão em todos os ambientes e eles devem ser trabalhados, devem ser falados, não é? É fundamental que nós possamos falar e enfrentar todas as questões ligadas aos ódios relacionais. E só assim nós poderemos desenvolver uma cultura de mais amor e de mais paz. Um grande abraço a todos, fiquem bem e que cada um faça o seu melhor no enfrentamento da sua própria violência, do seu próprio mal-estar, das suas dificuldades e que a partir daí cada um possa dar uma contribuição no sentido de uma cultura onde seja mais, enfim, seja mais possível a inteligência, a paz, do que a estupidez e a barbárie. Fiquem bem, façam comentários, fiquem à vontade, comentem, deem sugestões de pautas e continuamos por aqui, tocando em assuntos de saúde mental e afetos.